Irmãos, podem abrir as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu espero, irmãos, que Henrique, eu mandei aí para você a mensagem. Eu espero aos irmãos que esteja sendo tão proveitoso quanto está sendo para mim essa série de mensagens no livro de Atos, né? Construindo uma igreja saudável. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-te, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E aos homens levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar a impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento e escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procuravam destruir Jerusalém, aquele que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos seus chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e os fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele.
Não acreditavam que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que essa palavra lida e essa palavra agora anunciada possa penetrar no mais profundo do nosso coração. Que ao teu servo neste momento seja usado como um instrumento teu. Que aos irmãos aí sentados possam estar atentos para ouvir o que o teu Espírito Santo preparou para a tua igreja nesta noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e afasta, em nome de Jesus, qualquer tipo de distração durante a mensagem. E por isso que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então nós estamos aí na série de mensagem, Igreja Saudável, vivendo um propósito de Deus em Atos. Na semana passada, o Evangelho começou a ganhar força, o Evangelho começou a romper as barreiras do mundo, a transpor os preconceitos, né? Até o capítulo 7, nós vimos então que o Evangelho tinha ficado somente em Jerusalém. A partir do capítulo 8, que foi que nós vimos na semana passada, agora o Evangelho começou a sair de Jerusalém, chegou em Samaria, transpondo então as barreiras do preconceito, porque os judeus não falavam com os samaritanos, não, odiavam os samaritanos, mas agora o Evangelho está lá, Filipe foi para lá, João foi para lá, Pedro foi para lá, anunciar o Evangelho de Jesus. E agora, irmãos, no capítulo 9, a gente vai ver o Evangelho ganhando o mundo. O Evangelho do Senhor sendo anunciado por todo o mundo. No capítulo 9, alguns teólogos vão dizer que é o relato da conversão mais importante da história do cristianismo, porque é a história de conversão de Saulo dos apóstolos. Saulo, que foi um grande perseguidor, e nós vimos isso também, começamos a ver na semana passada, que Paulo ele era um homem obstinado. Quando ele colocava um negócio na cabeça, ele ia até o fim. E na cabeça dele, o cristianismo era uma seita herege que estava crescendo no meio dos judeus, que propagava assim então uma heresia enorme, e Saulo queria agora prender todos os cristãos, queria perseguir todos os cristãos de uma forma que todos eles pudessem ser presos em uma cadeia e parassem então de anunciar as mentiras. Saulo, irmãos, como os irmãos sabem, ele nasceu na cidade de Tarso, tá? A cidade de Tarso era uma cidade grega e ela existe até hoje, tá? Ela ainda permanece de pé ainda hoje. E Saulo, ele era um homem extremamente religioso. Ele possuía dupla cidadania, uma cidadania judaica e uma cidadania romana. Não tem na Bíblia como foi que ele conquistou essa cidadania romana, mas o que nós sabemos é que a cidadania romana produzia a ele muitos direitos, ainda mais o direito de ir e vir livremente, porque o Império Romano é quem dominava o mundo. Então essa cidadania que ele tinha de um cidadão romano lhe trazia diversos direitos, né? Saulo, ou Paulo, né? Saulo é o nome dele hebraico e Paulo é o nome dele romano, né? Apesar que no nosso português é muito parecido, só muda uma letra, quando a gente vai olhar o nome dele, tanto em hebraico quanto em romano, é bem diferente, tá, irmãos? O Saulo vai puxar para um Saul, tá? Quando você lê em hebraico, vai ser mais ou menos parecido com Saul. E Paulo,
Em romano é Paulus, tá? Então é bem diferente. Paulo sempre teve esses dois nomes. Muitas vezes nós achamos que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo quando ele se converteu. Mas não tem nada a ver, tá, irmãos? Ele sempre permaneceu e ele começou a usar o nome de Paulo por causa da cidadania, pela facilidade, por onde ele passava, as pessoas entendiam que ele era um cidadão romano, tá? Então, como eu disse, Paulo ele era extremamente religioso, ele foi educado em uma das escolas rabínicas mais importantes que haviam em Jerusalém, que foi da escola de Hilel, de Gamaliel, né? Paulo aprendeu lá e Paulo fazia parte da doutrina faraisaica, ele era fariseu, então ele era muito defensor do evangelho, tá? E nisso, irmãos, então nós vamos ver, através da vida de Paulo, ou de Saulo hoje, o que é ser uma igreja, então, saudável, né? Que uma igreja saudável adora com propósito. Paulo conhecia bem a palavra do Senhor, era um defensor da palavra de Deus, era um defensor da Torá, e ele jamais permitiria que um grupo herege, como os judeus, desvirtuassem a palavra de Deus. Ele jamais permitiria isso. Foi por isso que ele foi lá até os sacerdotes e pediu uma carta para lançar todas as pessoas dentro das prisões, né? Então, Paulo ele era o principal opositor ao cristianismo. Tudo que passava na cabeça de Paulo ou de Saulo era a aniquilação dos cristãos. Ele queria aniquilar todos os cristãos. Saulo, então, ele pede a carta ao sumo sacerdote para ir a Damasco, para destruir todos os crentes daquele lugar. Saulo, ele sabia, irmãos, que Damasco era uma cidade muito importante, porque ela era uma cidade comercial. Sabia que se deixasse os cristãos ali, o evangelho ia ser levado por todo mundo de uma forma muito fácil. Então, Saulo, de uma forma muito inteligente e estratégica, ele pega e pede para ir para a cidade de Damasco, para acabar, então, com a heresia cristã, para parar o avanço do evangelho pelo mundo. A determinação de Paulo, irmãos, pode ser comparado, então, e alguns teólogos vão comparar Paulo como um animal selvagem. A determinação dele é como se fosse de um animal selvagem, que rastreia e devora as suas presas. Paulo tinha aquela mesma determinação que uma leoa tem para perseguir uma gazela quando está com fome. Era, então, a determinação de Saulo. O coração de irmãos, eu vou falar Saulo e Paulo durante a mensagem. Os irmãos entendem que é a mesma pessoa, tá? O coração, então, de Saulo estava cheio de ódio em sua mente e estava envenenada de preconceitos. Paulo ainda não tinha entendido o que era o evangelho. Ele ainda queria aniquilar. Infelizmente, irmãos, essa condição de perseguidor ainda paira dentro da nossa igreja, ou de nossas igrejas como um todo. Muitos crentes vêm ao culto sem um propósito definido. Acabam se tornando um perseguidor e defensor cego da lei. Eu sou o guardião da palavra de Deus, e qualquer pessoa que faça qualquer coisa dentro da igreja, eu estarei lá para obrigá-lo a andar no caminho certo. E isso é tão interessante, irmãos, e eu gosto muito da pregação expositiva, porque aí não parece que a gente escolheu o tema. Mas essa semana mesmo eu estava conversando exatamente isso com os diáconos, sobre que eu estava com uma dificuldade dentro da igreja, porque eu gosto muito de ficar ali atrás. Só que eu estava começando a observar tudo e todas as pessoas, né? Eu ficava observando quem saía para beber água, quem ficava conversando, quem ficava mexendo no celular. E isso me fazia o quê? Me tirava o foco e o propósito para o qual eu vim para a casa do Senhor.
eu vim para adorar. Não foi para ficar chamando a atenção de ninguém. Não foi para ficar olhando quem mexe no celular, quem não sobe, quem fica lá embaixo, quem sai 10 vezes para beber água, não. Então, tem uma hora que eu entendi isso, e eu falei, não, Senhor, eu não posso ser como Paulo, né? Não posso ser um perseguidor. Eu estou na casa do Senhor para cultuar. É para isso que eu estou na casa do Senhor. E de uma certa forma, irmãos, nós temos muitos irmãos que têm vindo à igreja do Senhor sem esse propósito, que vem para cá e começa a olhar para a vida do outro. Se fulano chegou atrasado, se fulano não chegou atrasado, se fulano conversou o culto todo, e observa tudo o que acontece no culto, menos adorar ao Senhor. E uma igreja saudável, ela adora com um propósito, ela sabe por que está aqui. Uma igreja saudável, irmãos, ela adora ao Deus verdadeiro e nada pode nos tirar deste foco. Então, irmãos, eu confesso de verdade que hoje nada mais me incomoda durante o culto. Nada mais. Eu não consigo mais olhar quem sai, eu não consigo mais olhar quem mexe no celular, não consigo mais saber quem não sobe, quem está lá embaixo. Isso não me tira mais o foco, porque eu entendi qual é o meu propósito aqui na casa do Senhor. E isso, irmãos, nos gera uma indagação, né? Como você se encaixa no culto hoje? Como um perseguidor da moral e da ética ou um adorador do Deus vivo? Uma igreja saudável se achega ao culto com um coração intencional e cheio de reverência, compreendendo que adorar é mais do que um ato, é um propósito. E quando esse propósito é claro, nada neste mundo pode desviá-la do centro da vontade de Deus. Nada. Assim como Paulo, podemos correr o erro de ficar perseguindo os crentes dentro da nossa igreja. E perseguindo também o próprio Cristo. Porque foi isso que Jesus falou para Paulo. Paulo, por que você me persegues? Jesus não falou, Paulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? Não. Jesus disse, Paulo, por que você me persegues? Por que você está me perseguindo? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase interessante, que ele diz o seguinte: o zelo sem entendimento pode levar um homem a fazer loucuras. O zelo demais, irmãos, na casa do Senhor, sem entendimento, sem sabedoria, faz com que nós afastemos as pessoas para fora da igreja. Que nós, enquanto uma igreja, buscando ser igreja saudável, possamos estar aqui dentro, irmãos. Dentro da nossa igreja, buscando e adorando a um Deus verdadeiro, sem que nada nos tire dessa direção. Na semana passada também eu falei sobre o Simão, que dentro da nossa igreja nós temos diversos irmãos que parecem crentes. Que dentro da nossa igreja, assim como Simão foi batizado, tem irmãos da nossa igreja, não só nessa igreja, eu quero que os irmãos entendam que em todas as igrejas, irmãos dentro da igreja que ouviram a mensagem, foram batizados, mas são joio no meio do trigo. Então não deixe que o joio te impeça de louvar ao Senhor. Quando você entrar por essa porta aí, que o irmão possa louvar ao Senhor, sem se importar se fulano está louvando ou não. Louve ao Senhor com muita alegria, que nós possamos entrar por aquela porta com um único propósito, louvar ao Senhor, que seja isso o nosso propósito. O segundo ponto da mensagem é que uma igreja saudável vive em constante conversão e obediência. Olha aí, no versículo 8 e 9, Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. As mudanças de conversão de Paulo era possível ser notada de uma forma basicamente que instantânea. No verso 9, diz aí que ele se absteve de comida e
de bebida. E ele deve ter, irmãos, passado provavelmente 3 dias ali orando, porque quando o Senhor aparece ali, Ananias fala que Saulo está orando. Então, durante esses 3 dias em que ele não comeu, em que ele não bebeu, ele estava jejuando e orando, já mostrando a sua conversão. Paulo, e eu fico pensando sobre o que Paulo orava, o que Paulo clamava ao Senhor. A Bíblia não nos diz, mas não nos impede de pensar. E eu penso que durante esses 3 dias, irmãos, Paulo ele só orava ao Senhor, clamando por arrependimento, porque Paulo tinha entendido que ele era um perseguidor, que ele não tinha entendido o Evangelho, que ele não sabia o que era, e o tanto de coisas ruins que ele fez com as pessoas que eram seguidores de Cristo, e o tanto de pessoas como Estevão, que ele consentiu ali com a morte de Estevão, e eu fico pensando aquilo martirizando na cabeça de Saulo, e Saulo clamando ao Senhor, clamando por arrependimento, para que o Senhor perdoasse os seus pecados, confessando ali, dizendo, olha, eu sou pecador, me perdoa. Isso, irmãos, demonstra o arrependimento, isso demonstra a verdadeira conversão. Esse modo de ser, esse modo de fazer, sempre é o primeiro fruto da conversão. Quando compreendemos a mensagem do Evangelho, quando entendemos que fomos reconciliados com Deus, através de Cristo, através da cruz, é criado em nós, então, uma nova consciência. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as nossas vidas, o nosso coração, ele enche de gratidão. O nosso coração, então, agora se alegra, porque conseguimos entender as misericórdias do Senhor, e nós somos inundados por um desejo muito grande de servir ao Senhor, de conhecer ao Senhor. Uma conversão verdadeira, irmãos, resulta em uma vida que agrada a Deus. A verdadeira conversão, o primeiro fruto, então, é o arrependimento. Uma igreja, irmãos, saudável, não tem medo de se converter, de ter uma mudança de mente, de atitude. É uma igreja que reconhece seus erros e se torna uma nova criatura. Uma igreja saudável muda de atitude para agradar a Deus. William Barclay é um teólogo e ele diz que Ananias é um dos heróis esquecidos. E dá para a gente entender porque que Ananias ele é considerado um herói, né, irmãos? Porque Deus estava enviando Ananias para curar o pior dos piores, o perseguidor de todos os crentes. Ananias sabia que poderia ser uma furada. Paulo, então, já tinha prendido diversos crentes, e Deus estava falando, Ananias, vai lá e cura Saulo. Ananias, por um momento, ele fica hesitante. E é muito claro. E eu quero que os irmãos entendam que é como se Ananias estivesse indo para a morte. Tá? Ananias é como se ele estivesse indo para um lugar onde ele sabia que coisas ruins iriam acontecer com ele. Tá? Mas é normal hesitar. Dá para entender o medo que passou ali na cabeça de Ananias. Mas, irmãos, Ananias, mesmo com medo, ele obedeceu à ordem do Senhor. Irmãos, o ministério que recebemos do Senhor Jesus é, acima de tudo, um chamado à obediência. Muitas vezes Deus nos levará a lugares escuros e atravessaremos situações difíceis, não para nos abandonar, mas para provar a nossa fé. O que Ele espera de nós é uma confiança simples, porém firme, que o obedecer mesmo sem entender. E é justamente nos lugares mais sombrios que brilhará a luz de Cristo em nós. Nos caminhos mais difíceis, Ele mesmo nos guiará com sua mão fiel. E está escrito, irmãos, lá em Josué, no capítulo 1, verso 9, que seja forte e corajoso, eu estou contigo. Então não importa, irmãos, o que o Senhor
peça a você, seja forte, seja corajoso. Não importa qual seja a situação que o irmão enfrente por causa do Evangelho, não importe qual seja a decisão que o irmão tenha tomado e parece que o mundo vai desabar, o Senhor diz para você, seja forte e corajoso, eu estou contigo. Obedecer ao Senhor, irmãos, ser uma igreja saudável, é obedecer, é entender que conversão está ligado diretamente com obediência. Não importa o que seja, Ananias, mesmo com medo, obedeceu. Que nós, enquanto uma igreja saudável, enquanto crentes saudáveis, possamos obedecer às ordens do Senhor. Uma igreja saudável, então, conhece profundamente o seu Salvador, versos 19 e 20. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Como eu disse, então, a mudança de Paulo foi realmente genuína. Era possível ser vista a mudança de Saulo. As pessoas conseguiam ver que ele não era mais aquele perseguidor, que ele não era mais aquele carrasco, que ele não era mais aquele homem obstinado para prender os cristãos. E eu penso, irmãos, que Paulo, agora convertido, agora enxergando, depois do encontro com Cristo, o que ele tem é uma sede muito grande de conhecer o seu Salvador. Quem é este que me apareceu? Quais são as coisas que ele fez? Paulo conhecia Cristo de ouvir falar. Paulo sabia quem era Jesus através dos seguidores, mas agora eu quero ter intimidade com o meu Salvador. Depois que Paulo passa por todo essa cegueira, agora Paulo vai buscar conhecer o seu Salvador. Irmãos, o texto sagrado lá em Gálatas 1, 17 e 18, vai nos dizer exatamente qual foi o prazo que Paulo ficou antes de pregar, porque o texto fala que ele passou vários dias com os discípulos em Damasco, mas depois ele vai para a Arábia, e ele fica lá 3 anos, 3 anos, ele, como se ele fosse estudar e entender quem é o seu Salvador. Ele não saiu anunciando, ele não tinha a convicção para poder convencer as pessoas que Jesus é o Salvador sem antes estudar, sem antes beber da fonte. Nós vamos ler aí Gálatas 1, 17, verso 18, vai mostrar que Paulo ficou muito tempo fora. Tá bom? Olha aí. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. A tradição também nos diz que o próprio Cristo foi quem apareceu a Paulo, foi ele quem doutrinou e ensinou a Paulo a ser um apóstolo, mas isso também é da tradição, tá bom? Não é bíblico. Mas eu sei que Paulo foi para a Arábia e ficou 3 anos lá estudando. Se bebendo, irmãos, consumindo, entendendo quem era o seu Salvador, buscando intimidade com Cristo, buscando saber quem era Ele. Paulo jamais sairia anunciando sem antes saber quem era aquele que o salvou. Então, depois desse período, não demorou muito, irmãos. Depois que ele volta da Arábia, não demorou muito para que ele começasse a anunciar que Jesus é o Filho de Deus, não porque alguém disse, mas porque ele entendeu, porque ele conheceu, porque ele estava certo que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Não porque alguém falou, não porque ouviu, mas porque ele teve aquela experiência com Cristo e ele creu e começou a anunciar com toda a força, com toda a sabedoria, porque ele buscou, irmãos. E Paulo, ele pregava com tanta ousadia, e provavelmente ele usava o seu testemunho para falar da graça de Jesus,
de como ele era um homem horrível, de como ele era um perseguidor, de como ele matou, como ele perseguiu, mas agora ele entendeu a graça. De como ele, sendo o pior dos piores, a misericórdia do Senhor o alcançou. E isso a gente pode ver como essa mensagem é tão verdadeira que chegou até nós hoje, mais de 2000 anos depois, que a gente pode entender que não existe pecado que não possa ser perdoado. Que Paulo, sendo o pior dos piores, que matou, que prendeu, que massacrou, mas foi alcançado pela graça de Jesus. Imagine nós, irmãos, a graça de Jesus pode nos alcançar ainda hoje, não importa qual seja o seu pecado. Que assim como Paulo, você possa entender que Jesus é o seu Salvador, se arrepender dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados e receber da graça de Jesus e beber dessa fonte. Jesus é o nosso Salvador. Quantos de nós, irmãos, quantos de nós conhecemos realmente a Cristo? Quantos de nós investimos tempo na leitura da palavra do Senhor para conhecer quem é Deus, para conhecer quem é Jesus, para conhecer quem é o nosso Salvador? Quanto tempo nós investimos diariamente na oração, conversando com Ele, para que Ele possa também nos conhecer? Quantos se converteram e quantos perpetuam apenas uma tradição familiar? Quantos estão aqui simplesmente porque a sua mãe te trouxe quando era pequeno? Quantos estão aqui por uma livre tradição familiar? E quantos de nós nos convertemos de verdade? Porque a prova da conversão é que nós buscamos conhecer o nosso Salvador. Conhecer profundamente, investir no tempo na leitura da palavra, investir no tempo na oração. Isso, irmãos, é uma igreja saudável. Se você passa a semana toda sem ler a palavra do Senhor, eu não posso julgar, irmãos, mas eu peço que o irmão faça uma reflexão na sua cabeça aí, entenda se você realmente é uma pessoa convertida. Se você não ora durante a semana, faça uma reflexão e veja se você realmente é um homem, uma mulher convertido. Porque os convertidos conhecem o seu Salvador e não conseguem passar um dia sem falar com Ele e sem que Ele fale com você. Por isso é importante a leitura da palavra do Senhor. A conversão de Paulo fez com que ele entendesse que tudo o que ele tinha conquistado era apenas esterco diante da graça de Deus. Não importava mais para ele que ele tivesse estudado com o melhor professor de Israel. Não importava mais para ele se ele tinha dupla cidadania, não importava mais para ele se ele tinha dinheiro ou não. Tudo aquilo era esterco diante da graça de Deus. Porque quem é convertido de verdade sabe, compreende que nós não somos nada, nós não temos nada. E o nosso bem maior é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse é o único bem que nós temos. Que possamos então, irmãos, nos tornar embaixadores de Cristo, como Paulo se tornou. Após ali, então, a sua conversão, Paulo passou de devastador de igrejas para plantador de igrejas, de perseguidor para perseguido. Que nós possamos então, irmãos, mudar e demonstrar ao mundo que somos crentes convertidos do Senhor. Não se acomode, não ache que vir ao culto, somente o culto de domingo à noite é o suficiente. Não é. Só vir no culto de quarta-feira é o suficiente. Não é. Você tem que ter uma vida de devocional com o Senhor todos os dias. Todos os dias. Devemos conhecer, então, profundamente o nosso Senhor. Uma igreja saudável acolhe com graça. Acolhe com graça. Olha aí o versículo 26, a partir do 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, o que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente
em nome de Jesus. Paulo, então, ele se converte, passa 3 anos fora, ninguém sabe onde é que Saulo está, volta para Damasco e logo vai para Jerusalém. Quando chega lá, ele procura quem? Ele procura a igreja, ele procura os líderes da igreja. O que a igreja faz com Saulo? Opa, fica aí que eu não tenho certeza que você é convertido. Saulo está lá 3 anos e ninguém sabe dele. E eu sei lá se ele se converteu mesmo, se ele quer me pegar. E a igreja agora começa a fazer o quê? A julgar Saulo. Não, fica aí no seu canto, porque eu não sei o que você fez. Eu sei que você tem diversos pecados aí, você não tem muita moral para estar no meio da gente, não. Então, olha, Saulão, fica bem longe. Porém, aparece um homem chamado Barnabé. A gente até cantou a música hoje de Barnabé. Chega então Barnabé, um homem crente, né, conhecido por ser chamado de filho da consolação. E Barnabé vem socorrer e intercedendo por Saulo e afirmando que ele era um discípulo de Jesus. Barnabé falou o seguinte: olha, eu sei o que aconteceu com Saulo enquanto ele estava no caminho de Damasco, e eu sei o que ele estava anunciando lá em Damasco. Ele está anunciando que Jesus é o Salvador. Pode confiar nele, deixe ele se achegar, deixe ele fazer parte da igreja, não exclua ele da igreja não, porque ele é diferente, porque ele errou. Não exclua ele não, deixa ele estar querendo fazer parte da igreja. Irmãos, uma igreja saudável, ela é chamada a acolher com amor, deixando o juízo das intenções do coração nas mãos do Senhor. O nosso papel é cultivar um ambiente familiar, um lugar seguro para todos os que se arrependam e reconhecem a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Devemos recebê-los com graça, como membros da família de Deus, pois é um lar para pertencer. Não nos incumbe, não cabe a mim, irmão, dizer se o irmão se converteu ou não. O irmão, ele era ladrão, o irmão era um traficante, o irmão traiu a esposa, o irmão não sei o que, não pertence mais a esse lugar não. Não pertence a mim julgar. Se o irmão está chegando na igreja dizendo: olha, eu me arrependo dos meus pecados, e eu reconheço a Jesus como meu Salvador, a igreja do Senhor tem que acolher com a graça de Jesus. A igreja tem que acolher e parar de querer achar que pode julgar. Esse papel é do Senhor, irmãos. Esse papel é do Senhor. Que nós possamos então receber os crentes, que nós possamos receber as pessoas com muito amor. Se ela está dizendo que está arrependindo, amém, glória a Deus, ora, e insere ela dentro da igreja. Nós temos que parar de julgar e deixar as pessoas fora da igreja, porque elas cometeram os seus erros. Os erros não definem as pessoas, irmãos. Porque se definissem todos nós não teríamos o direito de estar aqui na casa do Senhor. Porque todos nós somos pecadores. Todos somos pecadores. Mas a graça de Jesus nos alcançou. Que nós possamos então perpetuar essa graça. Irmãos, está na hora de a gente amadurecer. O Senhor nos chama à obediência. Os velhos tempos ficaram para trás e precisamos seguir os passos de Jesus. O Senhor, então, Ele te convoca hoje a ser um espelho, assim como Paulo foi para nós. Precisamos refletir a luz de Cristo, nós precisamos refletir a imagem de Jesus para essa e para as futuras gerações. Esse é tempo de ser igreja, o tempo de perseguir ficou para trás. Esse é o tempo para juntos adorarmos ao Senhor. Esse é o tempo de vir à igreja com um único propósito, ao entrar neste templo e louvar ao Senhor, que nós não possamos deixar que o diabo plante em nosso coração qualquer tipo de distração. Precisamos ser crentes convertidos, pois sabemos quem é o nosso Salvador. E não nos importa se somos
se você é, se eu sou, se nós somos o pior dos pecadores, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Que possamos então, irmãos, ter a coragem para dizer: eis-me aqui, Senhor, pois Ele nos tem chamado para servi-lo com alegria. Nós iríamos entoar o hino, irmãos, já ao final aqui da mensagem, o hino 478, do Inário para o Culto Cristão. Pode ser a capela mesmo. Nós iremos cantar e eu vou pedir para o irmão ficar de pé e leia o que está sendo cantado. Preste atenção na letra do Senhor e que essa canção, que este hino, seja uma declaração sua ao Senhor. Seja você tomando uma atitude de mudança, uma atitude de coragem, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim. Eu quero te servir. Eu quero demonstrar que eu fui convertido, que eu sou convertido. Senhor, eu não quero mais olhar para nada, nem para a direita, nem para a esquerda, mas aqui dentro da tua casa eu quero olhar somente para o alto, adorando ao Senhor. Então vamos cantar bem alegremente essa canção. Pode sentar e curve a sua cabeça. E antes de encerrar essa mensagem, eu não poderia deixar de perguntar se você entendeu essa mensagem. Entendeu que talvez você seja o pior dos pecadores. E você esteja aqui e tenha feito uma reflexão dos pecados da sua vida e pense: olha, eu cometi tal pecado e eu nunca confessei esse pecado ao Senhor. Eu estou na igreja há dezena de anos e eu nunca confessei esse pecado ao Senhor. E hoje eu quero confessar, porque talvez eu realmente não seja um convertido. Talvez eu esteja indo na igreja somente para marcar a minha presença lá, mas eu quero hoje conhecer o meu Salvador. E aproveite esse momento para pedir perdão pelo seu pecado. O sangue de Jesus é poderoso, irmão, para perdoar todos os pecados. Mas é preciso que você se arrependa, é preciso que você confesse ao Senhor. Porque quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça.
Também coloque hoje no seu coração. Coloque hoje no seu coração que hoje você não será mais um perseguidor, mas um adorador. Que quando você chegar aqui dentro do templo do Senhor, você não vai olhar mais para ninguém, mas somente para Deus. Estará aqui para louvar ao Senhor. Comece a confessar ao Senhor. Também, se você entendeu hoje essa mensagem e você ainda não confessou a Jesus como seu Salvador, mas você quer fazer isso hoje. Senhor, eu entendi a mensagem. Se para Paulo teve solução, para ele que foi um homicida, matou, ele que prendeu, ele que massacrou, ele que humilhou, ele causou dor em diversas pessoas inocentes. Se para ele teve perdão, Senhor, para mim também tem perdão. Para mim também tem perdão, e hoje eu quero confessar o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Então, se você quer hoje declarar que o Senhor é o seu Salvador, que você possa levantar uma de suas mãos e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero te conhecer, e eu quero que o Senhor seja o meu Salvador. O Senhor te chama hoje, assim como Ele apareceu para Paulo, hoje Ele está aparecendo a você através desta mensagem. O Senhor quer te conhecer e o Senhor te convida a uma nova vida. As coisas velhas ficaram lá para trás e o Senhor fará coisas novas. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Há mais alguém que quer receber o Senhor como seu Salvador, que possa levantar uma de suas mãos? O Senhor te convida hoje.